Bom, hoje eu vim de preto, predominantemente de preto, para falar sobre um dos signos que é considerado um dos mais escuros e obscuros e inescrutáveis e impenetráveis e magnéticos e dominadores do zodíaco. Você já sabe de quem eu tô falando, né? Queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e hoje eu vim aqui contar para vocês como reconhecer quem nasceu sob o signo de Escorpião. Se você é escorpiano ou escorpiana, por favor, deixe seus comentários ao final do vídeo que eu quero saber se você se identificou. Se você conhece alguém assim, comente também. Tá? E se você não se identificar, eu também quero saber. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre que eu publicar vídeos novos, o que acontece com frequência. Bom, eu eu tenho muita experiência com escorpiano, porque eu sou casada com um. É óbvio que dentro da convivência familiar, a gente acaba vendo muito mais a lua da pessoa do que o sol. Mas eu acho que eu tenho alguma experiência com pessoas do signo de escorpião. E aí a minha experiência vai entrar junto com a teoria para trazer para vocês um pouco de informação sobre quem são esses seres. Irresistivelmente atraentes, mas dificílimos de conhecer e dificílimos de se permitir conhecer. Acho que uma das coisas mais interessantes que eu ouvi sobre um escorpiano foi numa aula de astrologia que eu tive há milênios atrás, que o meu professor falou assim: escorpião é o signo que você mais vai ver na sua vida que tem cara de nada. Você vai falar pra ele, morreu fulano, a cara dele é a mesma do que se você disser fulano tá fazendo aniversário, do que se você disser você ganhou na loteria, do que se você disser eu tô te deixando, do que se você disser eu te amo. A cara do escorpião, a natureza, a aparência dele é sempre uma aparência muito controlada. E isso vai ser especialmente verdade se você tiver Plutão no ascendente. O ascendente em escorpião acho que um pouco menos, porque vai depender muito do signo do seu sol. Mas se você tiver Plutão no ascendente, então você tem um controle, um autocontrole absurdo. E aí muita gente diz que o escorpião é frio. E é verdade, é isso que ele transparece. Mas não é verdade, porque como um signo de água e de águas profundas, na verdade, ele é sumamente emotivo e emocional. As emoções dele são um turbilhão, né? Só que ele não transparece isso para você. E a gente é ainda mais difícil você lidar com a pessoa quando ela tem a lua em escorpião, porque a lua é inconsciente, escorpião também fala de inconsciente. Então existe assim muitas camadas muito profundas que a própria pessoa precisa navegar para ela chegar ao profundo da base emocional dela para ela poder compartilhar algo com você. E isso não é fácil. As pessoas que são escorpianas de sol, elas têm um pouco mais de controle sobre isso. Então é um pouco mais fácil porque o sol ele é muito consciente. O que eu acho, uma das coisas que eu também acho muito interessante sobre os escorpianos é que no geral eles conhecem muito bem suas qualidades e seus defeitos e no geral eles não se abalam pela opinião do outro a respeito deles, seja essa opinião um elogio ou uma crítica. O escorpião ele pode ser insultado, que ele vai rir, e ele pode ser elogiado e aquilo não lhe causar nada, né? Aí as pessoas, por um lado, pensam assim, né? Ele é muito seguro. Não acho que ele tem as suas inseguranças, mas a gente tem que pensar que escorpião é o signo fixo seguinte a leão, né? Leão precisa dessa coisa, desse input externo. Escorpião não, eu acho que ele já internalizou. Ele evoluiu, ele internalizou os seus valores em leão e agora ele sabe muito bem quem ele é e quem ele não é. E é uma pessoa que eu acho assim muito interessante
para se relacionar em qualquer esfera, não só afetiva, mas também relacionamentos de amizade, porque são pessoas que não só não esperam que você seja perfeita, como têm certeza que você tem as suas sombras e que elas sabem. Poucas coisas chocam o escorpião. Eles sabem que a natureza humana tem a sua sombra, tem a sua podridão o escuro, o horroroso da natureza humana não o assusta. Na verdade, ele sente mais medo dos perfeitos que não têm defeitos do que daqueles que revelam a sua verdadeira natureza, do que daqueles que mostram quem são. Então eles entram num relacionamento com você e aí tem que passar por toda aquela parte inicial, aonde todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, e ele fica esperando a máscara cair. Quando a máscara cai, é quando ele finalmente respira fundo e se sente mais confortável, porque ele não está interessado em ver aquilo que você mostra de aparência para todo mundo, ele quer ver o seu lado mais humano. Nesse sentido, eu acho isso muito bacana, porque como ele é muito atraído por questões tabus, pelo oculto, por questões de vida e morte, por questões psicológicas mais profundas, poucas coisas vão chocá-lo e poucas coisas vão fazer com que ele se afaste de você porque você revelou isso ou aquilo para ele. Poucas coisas vão fazer com que ele te julgue. Ele tem uma empatia relativamente grande pelo ser humano e pelas falhas humanas. Então, eu acho que isso é uma força, eu acho que isso é um poder. São pessoas que tendem a ser quietos e reservados, né? Mas que você, incrivelmente, por mais quietos e reservados que eles sejam, eles são sempre notados. Existe algo, ou do olhar dele, ou da maneira como ele sustenta o seu olhar, ou da maneira como ele olha no fundo dos seus olhos, sabe? Existe algo sobre ele que atrai. Um magnetismo inexplicado que, por mais que eles entrem mudos e saiam calados, dificilmente eles passam despercebidos. Eles são daqueles que estão sempre examinando as motivações e as emoções e as intenções de todo mundo sem deixar que as suas emoções e motivações sejam examinadas. Isso não significa que ele não as conheça, isso só significa que ele prefere manter as suas próprias razões para si mesmo e ter controle sobre o meio. Plutão e Escorpião falam de controle, então ele vai estar sempre, tudo que Escorpião faz, em certa medida, tem uma camada de autoproteção e tem a ver com a natureza de controle dele. A gente vai encontrar escorpiões que parecem super abertos, amigáveis, que são falantes, etc. Eu, inclusive, conheço uma mulher assim. Mas, por mais acessível e falante, amigável, eles têm essa camada mais profunda que eles não revelam e que nem todo mundo vai ver e que é difícil acessar. Não é o que necessariamente parece. Se a gente, quando pensa em Áries, a gente pensa numa inocência quase infantil, Escorpião é tudo menos inocente. E isso eu acho, assim, muito bom. Eles sabem do podre da vida, do podre do mundo, do podre das pessoas. Então a inocência deles já foi perdida há muito tempo. São pessoas que são sumamente honestas em suas opiniões, então se você quiser um elogio falso, não pergunte a ele. Se você quiser, se você não quiser saber a verdade, se você quiser se sentir melhor a seu respeito, não pergunte a ele, vai perguntar para outra pessoa, né? De repente um libriano, porque ele não vai falar nada para você que não seja verdade. E são pessoas que, muito interessantemente, ou elas atraem admiradores super leais, ou inimigos que são
terríveis, mas mesmo os seus inimigos têm um respeito por ele. Ele inspira respeito ou medo, não sei, nas pessoas, né? A astrologia mais antiga fala de 2 tipos de escorpiões. Fala do escorpião serpente, que é aquele que vibra no nível mais baixo da energia de Plutão, e fala do escorpião águia, que é aquele que vibra na energia mais alta de Plutão. O escorpião serpente, como eles falam, e o escorpião águia, eles vão funcionar de maneiras diferentes. Por exemplo, todo mundo fala muito que o escorpião é vingativo. O escorpião, ele é vingativo. Ele não esquece nenhuma gentileza e ele não esquece também uma traição. Só que como que a serpente, como que a águia vai lidar com isso é diferente. Ambos vão destruir o seu inimigo. Ambos vão atrás de vencer essa guerra. Mas a águia, ela vai atrás do inimigo, ela vai buscar vencer o inimigo, ela vai buscar vencer a guerra e ela vai abandonar o derrotado para lá para ele seguir com a sua vida e ela vai seguir com a vida dela e acabou o assunto. O escorpião serpente não, ele pode passar muito tempo planejando uma vingança, ele pode ser do tipo que ele vai picando um pouquinho aqui, picando um pouquinho ali, sabe? E aí o que acontece? Ele carrega aquilo dentro dele por muito tempo. Ele não se contenta com ganhar e com ficar quites na situação. Ele não se contenta com isso. Então, ele leva aquilo e aí esse estilo de reação ao que machuca ele pode acabar se convertendo, né, em amargura interna, em melancolia ao longo dos anos, em doenças físicas, né, porque ele fica apegado ao ressentimento. Quando a gente pensa, por exemplo, na polaridade touro e escorpião, a gente fala, touro é muito apegado às suas coisas, muito possessivo. Escorpião também é, mas ele é apegado aos seus sentimentos, ele não é apegado necessariamente às suas coisas, mas aquilo que ele considera dele é dele. De qualquer maneira, mesmo escorpião serpente, que vibra muito baixo, esses são os nativos que são, acho que são os únicos que são efetivamente capazes de ressurgir das cinzas, de se recuperar completamente, de se elevar e de se transformar. Não sei se tem nenhum outro signo capaz de fazer isso. Todo escorpião, ele tem muita coragem, eles enfrentam as batalhas de frente, porque eles têm plena confiança na sua capacidade de se recuperar. Ele não tem confiança necessariamente que ele vai vencer, mas ele sabe que se ele cair, ele sabe que se ele falhar, ele levanta e se recupera das cinzas. Então, ele entra em qualquer batalha que não coloque em risco quem ele ama, porque ele é protetor daqueles que ele ama, ele não quer perder quem ele ama. Ele entra em qualquer batalha que envolva ele de frente e ele entra, ele toma um tiro por um amigo. Eles são profundamente leal aos amigos. É muito interessante que parece que algumas vezes eles atraem situações violentas para eles, né? Que tem muito a ver com essa coisa da energia de Plutão. Parece que para testar a força que eles têm, a capacidade de luta, a capacidade de resistência, sabe? Para se colocar à prova, né? Então, assim, eles precisam tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes eles atraem isso e nem não se dão conta. Uma curiosidade astrológica é que eu li isso num livro da Linda Goodman, que todas as vezes que nasce um escorpião numa família, é muito interessante isso, porque eu fui olhar os escorpiões à minha volta e isso é verdade. Todas as vezes que nasce um escorpião numa família, no ano anterior ou no ano seguinte existe uma morte na família. E toda vez que um escorpião morre, no ano anterior ou seguinte nasce alguém na família. Meu marido perdeu a avó materna dele quando a mãe dele estava grávida dele. E meu pai, que era de escorpião, ele morreu 9 meses depois de eu nascer. Muito louco isso. Por quê? Vai saber. Mas é uma curiosidade astrológica que acontece em 95% dos casos. Em relação à saúde, eles são pessoas que dificilmente ficam doentes.
mas quando adoece é sério. Pode ser uma pessoa que destrói a própria saúde com excessos, seja de melancolia, seja de trabalho, mas também são capazes de se recuperar de doenças terminais, como nenhum outro, né? Como sempre, o escorpião, tudo sempre muito 880. As áreas mais sensíveis do corpo dele são os órgãos reprodutivos, o nariz, a garganta, o coração, o sistema circulatório, a coluna, as costas, as pernas, e os tornozelos. Vão se interessar muito por tudo aquilo que é oculto, desde religião, magia, astrologia, vida, assuntos de vida ou morte, questões tabus, sexo, etc. São sumamente possessivos do que é seu, são ambiciosos, mas não necessariamente vão demonstrar isso. Não tem problema em levar seu tempo para chegar ao topo. Aliás, eles são daqueles que vão assumindo o controle das situações gradualmente. Ele não chega com o pé na porta. E eles conseguem qualquer coisa às quais eles se propõem. Agora me conta se você se... Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim.